Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia e mais uma oportunidade de ler mais 3 capítulos do livro de Isaías. Hoje, capítulo 25, 26 e 27. Capítulo 25 é o louvor a Deus por seus feitos maravilhosos e profetizar sobre salvação. Eu gosto muito do livro de Isaías porque é o maior livro entre os profetas. Nós acabamos de sair de 3 capítulos que fala de juízo. Agora entramos no capítulo 25, que fala de louvor. Lembra muito um salmo. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas. Coisas há muito planejada. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será construída. Então, o capítulo 25, ele começa com uma expressão de louvor a Deus, que nos lembra muito os Salmos, e um louvor por suas maravilhas e os seus feitos. O nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. O nosso Deus é um Deus que faz, ele não mudou. O escritor de Hebreus diz, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. E do verso 1, se você ler até o verso 5, nós percebemos também que, além das maravilhas e dos feitos, o louvor também aponta a sua fidelidade e a sua justiça. O meu e o seu Deus é um Deus fiel e é um Deus justo. Aí o profeta, ele vai continuar, do verso 6 até o 8, ele vai exaltar a proteção de Deus para os pobres e necessitados. Verso 6, neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que envolve todas as nações, destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Esse texto ele tem vários apontamentos. Então ele fala desse cuidado de Deus, mas ele fala também que Deus eliminará a morte. E aí eu preciso te lembrar que na cruz do Calvário a morte foi vencida. Por isso que Paulo vai fazer um lindo poema dizendo assim, ó morte, onde está a tua vitória? Hoje a morte, ela é o último inimigo a ser vencido. Mas a morte não segurou Jesus no túmulo. Ele venceu a morte. E eu e você venceremos. E eu e você venceremos. E aí ele fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Uma promessa que também está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais morte. Você percebe que nós estamos no livro de Isaías, um livro profético. Ele está falando de uma realidade para aquela nação, mas também uma realidade que a gente encontra lá em Apocalipse. Eu quero fazer aqui uma observação, já falei sobre isso em algum momento. No céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, lá não vai haver choro, lá não vai haver. Então, a oportunidade que nós temos de louvar a Deus, de adorar a Deus em meio às lágrimas, é somente nessa terra. Porque quando estivermos diante de Deus, como os 4 seres viventes, os 24 anciões, adorando ao Senhor, ali não vai ter dor, ali não vai ter morte, ali não vai ter lágrima. Então, adorar a Deus em meio às lágrimas é um privilégio que só temos nesta vida. Nesta vida. E aí, o capítulo termina com a declaração de que Deus é a salvação de seu povo e que eles se alegrarão e exultarão na sua salvação. Então, ele sim, ele é o nosso Deus. Deixa eu ler o verso 10. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha pisoteada na esterqueira. Olha essa expressão, a mão do Senhor repousará sobre esse monte. Gente, quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor, nós estamos debaixo de um cuidado. A mão do Senhor não está ali só para nos abençoar, está ali para nos guardar, está ali para nos proteger. Não tem lugar melhor para estarmos do que nas mãos do Senhor. Vamos para o capítulo 26. Capítulo 26 é outro cântico de louvor. Agora, o cântico de louvor que aponta
com uma ênfase muito grande na confiança e segurança em Deus e profetizar sobre a ressurreição. Olha que coisa linda. Isaías 26, quando a gente lê, a gente percebe isso aqui, ó. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Então nós vemos aqui um cântico de louvor que mostra confiança no Senhor. Olha o verso 2. Abra as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. A nação que se mantém fiel. E aí, do verso 3 ao 4, vai dizer assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Essa rocha, que quando os nossos pés estão sobre ela, como diz o salmista, nossos pés não vão se desviar. Essa rocha, como Jesus ensinou, se construirmos a casa sobre ela, a tempestade, o vento, a enchente não vai derrubar. Ele é essa rocha eterna. Ele é essa rocha eterna. E aí Isaías, ele vai, do verso 5 ao 7, ele vai exaltar a justiça de Deus que nivela o caminho do justo e abate os orgulhosos. E aí ele continua, e aí do verso 8 até o verso 12, Isaías fala sobre o desejo do povo de buscar a Deus e esperar por ele, reconhecendo que tudo o que fizerem foi obra do Senhor. E aí ele continua. E aí esse capítulo vai incluir uma promessa de ressurreição. Olha o verso comigo 19. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. Então ele fala de ressurreição. Para nós, cristãos, a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai defender, falando sobre a ressurreição. Por quê? Porque muitas pessoas estavam ensinando naquela época que não havia ressurreição. Ele vai dizer, se não houve ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Mas ele diz, glória a Deus, porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala da volta de Jesus, ele diz assim, olha, ao soar a trombeta do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos, seremos transformados. A ressurreição é uma certeza. O próprio Jesus declarou isso para Marta e Maria. Eu sou a ressurreição. Então, a base da nossa fé é a ressurreição. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. E aí, o texto vai terminar exortando aqui no capítulo 26, o povo a se esconder por um momento até que a ira de Deus ela passe. Vamos para o capítulo 27? Capítulo 27, o propósito desse capítulo é anunciar a redenção de Israel e a destruição de seus inimigos. Agora nós vamos para um capítulo que não está falando de louvor, mais uma palavra de juízo. Então, Isaías 27 começa com a descrição da derrota de Leviatã. Olha, o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente noturna, matará no mar serpente aquática. No Brasil, há várias linhas para tentar explicar o que é esse Leviatã. A tradução aqui no hebraico seria um monstro marinho. Muitos da linha de batalha espiritual coloca como um principado e potestade. Eu gostaria que você lesse esse capítulo, entendendo isso mais de uma forma figurada. Né? O que nós vamos ver aqui? Deus promete cuidar de Israel, né? Cuidar de sua vinha, Israel, e fazer com que ela floresça e encha o mundo de frutos. Então ele fala do Leviatã, como falando de um juízo que está vindo, mas olha o verso 2, naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha frutífera, eu, Senhor, sou o seu vigia. Por que eu dei ênfase aqui no Leviatã? Porque eu vejo as pessoas, às vezes, olhando para um texto bíblico e curioso, eu quero saber o que é esse Leviatã, mas esquece da mensagem principal. A mensagem principal aqui no capítulo 27 não é o Leviatã, é o verso 2 em diante,
que é o cuidado de Deus para Israel. Ele diz: eu cuido de você como uma vinha, como um agricultor que vigia, que guarda a sua vinha. Essa é a mensagem mais importante aqui. E aí, Deus promete cuidar da sua vinha, promete fazer ela florescer e encher o mundo de frutos. E aí, Isaías continua falando sobre a purificação de Israel através do julgamento, removendo os seus pecados. Lembra do que eu já te ensinei? O juízo que Deus traz sobre a sua nação é um propósito de purificá-la. Nós já vimos aqui em Isaías Deus usando a referência do fogo, porque você coloca a prata, o ouro, você coloca o metal, o fogo vai refinar. E aí o capítulo termina com a promessa de que aqueles que foram dispersos e exilados serão reunidos e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Mais uma vez, e isso vai se repetir também nos demais livros, Deus prometendo à nação de Israel que eles seriam espalhados por causa do pecado, da desobediência, mas Deus os reuniria de volta. E essa promessa já aconteceu. Por isso que você olha para Jerusalém e vê ela como uma nação, porque Deus trouxe de volta o seu povo. Né? Então, terminamos capítulo 25 ao capítulo 27, apresenta um quadro de louvor, confiança e esperança na fidelidade de Deus, por mais que o capítulo 27 venha sobre uma palavra de juízo sobre Israel, mas vem uma palavra de consolo, dizendo: você é minha vinha, eu guardarei e eu restaurarei você. Então, quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar com mais 3 capítulos, capítulo 28, 29 e o capítulo de número 30. Nós vamos estudar aqui alguns ai, e aí você vai ver, e eu quero te lembrar lá do início de Isaías, quando ele também falou desses ai. Deus abençoe sua vida, eu te aguardo amanhã para mais 3 capítulos.